Boa noite. Nós vamos falar aqui, deixa eu tentar colar aqui esse nome. A dificuldade de falar. Boa noite, quem foi entrando aí, dos seus sentimentos. Pronto, boa noite, quem for aí entrando. Arlete, Graça Mendes. Convidem pessoas, especialmente aquelas pessoas que vocês sabem que sofrem, mas que não conseguem pedir ajuda. Tem muita gente que sofre. Lourdes Batista, boa noite. E não consegue pedir ajuda. Então, William Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta, e obras aí famosas, ele falou: expressa o teu sofrimento. A dor sufocada em teu peito machuca teu coração até dilacerá-lo. William Shakespeare escreveu milhares de obras. Você guarda sua dor, seu sofrimento só para você? Esconder as emoções, silenciar o que dói, engarrafar a ansiedade, os medos, a depressão e até a raiva pode gerar bloqueios na sua vida, colocar cercas na sua própria saúde, na sua espontaneidade e no seu crescimento pessoal. Boa noite, mana. Você que está entrando agora, nosso tema é a dificuldade de pedir ajuda, de falar do sofrimento, dos sentimentos. Boa noite, Neise. Você vai ver nessa live que a fala, a comunicação do sofrimento, o compartilhamento é o primeiro passo para libertar você dos traumas e das suas consequências. Para muitas pessoas vítimas de traumas, é quase impossível expressar esse sofrimento pela palavra. Quando a emoção vem com uma lembrança ruim, ela vem muito intensa e a mente tenta sufocá-la. Um trauma, uma memória dolorosa pode emudecer você. Expressar isso é uma libertação, através da palavra, do movimento, do corpo, das técnicas. O silêncio pode ser sinônimo de morte, pois os bloqueios vão se acumular e vão te derrubar num vazio, numa ansiedade, numa depressão. Então fique comigo nessa live, se você compreende, quer compreender a importância de se abrir para alguém de sua confiança, de buscar uma terapia ou qualquer modo de ajuda. A ansiedade ou outras doenças e sofrimentos guardados, ela cresce e pode evoluir para um transtorno maior, um transtorno misto que engloba ansiedade e depressão. O tema hoje vai abordar isso, essa dificuldade de falar do sofrimento. As pessoas fotografam, né, vivem de selfies. Todo mundo é feliz no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Se as redes sociais tivesse um fundo musical, se o Facebook, o Instagram tivesse um fundo musical, a música seria: todo mundo tá feliz, tá, não é? Porque a impressão que nós temos é que todo mundo é feliz lá nas redes sociais. O que não é verdade. As pessoas guardam seus sofrimentos para si, entopem, engolem as emoções, engolem o choro e abrem o sorriso de coringa para mostrar que estão bem. Isso é adoecedor, tá certo? Não tente fazer isso. Se você faz isso, aprenda a deixar fluir o sentimento, o sofrimento, o trauma, para que você possa compreendê-lo e se livrar dele, das consequências dele. Para quem não me conhece, eu sou Gorete Lima, eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta em diversas abordagens, especialmente EFT, constelação e hipnose.
Eu criei o método Chave de Luz, que tira você da ansiedade através dos seus próprios recursos, que são ativados com as técnicas que eu ensino. Isso pode acontecer para você rapidamente e sem medicamentos, inclusive em menos de 7 semanas. Eu já ajudei pessoas a sair do pânico somente com 2 sessões, tá certo? Se você não me segue ainda, vai aí no Instagram, na bio, clica, me segue, manda para as pessoas o meu link, @GoreteLima com 2 M's e 2 TI, e você vai trazer pessoas para essa página que ensina você a manejar e eliminar sintomas da ansiedade, sobretudo depressão, fobias e outros. Por que eu escolhi esse tema, que é a dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de falar do seu sofrimento, a dificuldade de puxar essa máscara da falsa felicidade e mostrar que você não está nada bem? Eu escolhi o tema porque ainda estamos em setembro, que é o mês da campanha de alerta, né, e prevenção contra o suicídio. Muita gente sofre calado, achando que tudo vai passar como se fosse mágica. Muita gente acha que a ansiedade um dia vai embora, rapidamente, da mesma forma que ela chegou. E que a depressão é só um momento de fraqueza. Daqui a pouco você vai levantar. Não vai. Sozinha, não. Muita gente diz que só os fracos se suicidam, que só os covardes sofrem de depressão e só os sem Deus caem na armadilha da ansiedade e de suas filhas, que é o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, as compulsões. Isso não é verdade. E se você não crê nessas inverdades, fique até o final para você entender um pouco mais sobre a importância de falar sobre seu sofrimento. Não é sair falando pela rua com o microfone no carro de som, não é isso. Você vai compartilhar com o seu pastor, o seu padre, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu terapeuta, tá certo? Olha aí, Ana Tereza de Ouro Fino, Minas Gerais, Uai. Ela é pernambucana, de Recife, mas está lá na Uai, Ouro Fino. Um abraço, Ana. Moacir Franco fez a canção, né? A nossa vida é um carnaval e a gente vive escondendo a dor. Pois, seu Moacir Franco, você falou uma coisa que é verdadeira. As pessoas escondem suas dores. Então, um sentimento, uma emoção que nos dá a vida, se você reprime isso, é um sofrimento na certa que vai crescer. Esconder emoções é uma forma de se machucar ainda mais, porque, na realidade, esse universo interno é que governa a sua vida, é que dá direção à sua vida. Se você guarda essas emoções, elas vão crescer. Gente, vocês estão me ouvindo? A Ana disse que não está me ouvindo. Veja aí se é com vocês ou se é com ela, tá certo? Aqui me parece tudo ok. As emoções são impulsos, são instintos com um propósito e uma finalidade determinada. Ignorar as emoções e os sentimentos, tá ouvindo, né? Então pronto. Então é uma questão da sua internet, viu, Ana? Veja aí, tá certo? Então, se você não compreende as suas emoções, se você esconde as emoções, esconde os sentimentos, esconde, né, foge das memórias ruins, traumáticas, achando que isso vai ficar debaixo do tapete do seu inconsciente para sempre. E ninguém vai saber, ninguém vai ver. E você vai passar de fininho, não vai. Tá certo? Quando você guarda emoções ruins, raivas que você não conseguiu perdoar, mágoas que você não conseguiu se livrar, se você guarda tanto rancor das pessoas, tristezas, angústias que você não compartilhou, isso poderá se acumular, virar um lixo, uma bola de lixo, que vai te causar um transtorno mental, tipo ansiedade, depressão, fobias, pânico.
Quando somos crianças, nossos pais, a gente leva uma queda, a mãe diz, não foi nada. Quando você chora, o pai diz, engula o choro, né? Não faça bobagem. Lourdes, tenho 49 anos, desde a minha infância sofrida, nunca consegui falar para ninguém. Só agora consegui falar para vocês, estou bem melhor. Exemplo aí é Lourdes. Lourdes viveu 49 anos guardando a dor dela, não tinha com quem compartilhar e sofria muitas consequências na saúde mental dela, emocional. Ela conseguiu compartilhar algumas coisas nas lives e ela hoje já é uma pessoa diferente. Então, na infância, era proibido a gente chorar. Não chora, engole o choro. Levava uma queda. Isso é uma bobagem, foi só um arranhão, né? Então, se a criança chora em público, os pais não querem incomodar as pessoas. Vão lá e mandam o menino se calar. Bota a mão na boca da criança, dá um beliscão, não é? Então, a gente fica intimidando nossos filhos para que eles não chorem, para não incomodar as pessoas. Não é? Então a gente é treinado para esconder a dor. E aí a criança quer se fingir de forte, e aí ela, né? E ainda mais os homens ouvem a frase, homem que é homem não chora, coitado dos meninos, né? Então eles têm que chorar escondido. A cultura que nós vivemos desde a infância é estimulada para que nós escondamos a nossa dor. E até hoje funciona assim. As redes sociais chegaram também para disfarçar a infelicidade. É tanta postação de felicidade que você fica dizendo, meu Deus, então só eu que sou infeliz, só eu que tenho depressão, só eu que tenho dívida, só eu que sou infeliz, não é? Você fica achando que as pessoas do mundo inteiro são felizes e que você é aquela pessoa infeliz, tá certo? Então, infelizmente, a cultura que nós viemos é essa e ela piorou com o capitalismo, né? Que se você chora, você é um fracassado, se você se deprime, você é um covarde, se você está tenso, você não tem Deus, né? Vai falar com uma pessoa que tem uma religião muito fechada, que você está triste. Aí vão dizer, você é um ingrata. Quem nunca ouviu isso? Você vai falar com, sei lá, alguma pessoa que não entende muito das coisas e diz que amanheceu triste. Aí a pessoa diz, menino, tu tem tudo. Tu tem casa, tu tem marido, tu tem filho, tu é bonita. Tu tá reclamando de quê? Não é assim? A gente sempre ouve isso. Tu és uma ingrata, tu estás sem Deus. Mas tu tá aí chorando pelos cantos, tu não quer comer, ou tu tá obesa, ou tu tá reclamando de quê? Aí a gente ouve o termo, tu tá chorando de barriga cheia. Isso é um choque e isso inibe as pessoas e elas acabam sem coragem de falar de suas dores. Chorei muito diante do espelho comigo mesmo, exatamente. Se os travesseiros falassem, né? Se os lençóis de cama falassem, se os banheiros falassem, se os espelhos falassem, eles iam confessar quantas dores eles escutaram ali das pessoas que não tem com quem compartilhar. Porque não é falar para qualquer pessoa, é falar para um ouvido neutro, afetuoso, que vai te acolher. E não para esse tipo de gente que diz isso. Deixa de frescura, deixa de moleza. Cadê Deus? Meu Jesus me dá tudo. Deus, obrigada. Sabe? Não estou minimizando Deus. É muito importante a fé em Deus, na divindade. Mas as pessoas pensam que basta a fé para você estar feliz da vida, dançando tchan aí, com as contas pagas. Não é bem verdade. Você pode ter rios de dinheiro e não ter saúde mental. Sofrer de depressão, sofrer de angústia, ter traumas de infância lá atrás. Você foi abusada, você foi espancada, você viveu relação abusiva, você foi rejeitada pelos seus pais, você foi ignorada, você foi pisoteada. Como você vai ser feliz só porque ganhou R$1 milhão, não é? Então é preciso olhar para dentro, olhar para esse lixo emocional, trazê-lo à tona, pode ser numa terapia, pode ser em alguém que te escute, para que você possa livrar-se desse lixo emocional. Então por que nós devemos expressar nossas dores? Se você foi magoado lá atrás,
Você precisa admitir o que lhe aconteceu. Você precisa nomear esta emoção. Emoção é uma reação a um fato. Então, enquanto não houver um espaço dentro da sua cabeça para você admitir o que você sente, o trauma ou a doença vai crescer dentro de você de forma incontrolável, constante e eterna. É por isso que de repente você fala, eu estava tudo certo na minha vida, aí eu fui ali no shopping e tive uma crise de pânico. Comecei a tremer, comecei a suar, né? O coração palpitou, saindo pela boca e eu fui para o hospital e não era nada. Era essa dor que você guarda, essa mágoa. Voltou, deu uma trava, voltou. Vamos lá. Me fale se estão me ouvindo, porque eu estou me vendo aqui um pouco em câmera lenta. Então, tudo aquilo que não é visto, que não é nomeado, que não é tratado, se torna uma doença lá na frente, tá certo? Por isso que é importante a gente falar, compartilhar, sentir que é ouvido e compreendido. Isso muda o nosso estado mental, muda a nossa fisiologia. Ter sentimentos reconhecidos, emoções validadas, vai iluminar o nosso cérebro e nos dar mais paz. Veja se voltou aí, Zezé, como é que tá aí, porque eu me senti aqui travando e eu não sei o que foi que travou. Vejam se voltou aí, por favor. Campo Redondo, Rio Grande do Norte, Gioselma. Que bom que você está aqui, Gioselma. Ser recebido com silêncio e julgamentos mata o seu espírito. Se você esconde, por exemplo, que um tio seu a molestou na infância, você está sujeito a se comportar de forma desproporcional, por exemplo, diante de alguma situação comum como trovões. O seu corpo inteiro vai reagir com medo, lembrando de um trauma passado. Então você viveu uma situação ruim, você passou por um molestamento na infância, por uma sedução, por um assalto. E se você nega isso, de alguma forma isso vai sair no seu corpo. Vai sair numa ansiedade, vai sair num pânico, vai sair numa dor de barriga, numa gastrite. Aquilo que nós guardamos na mente sai, nem que seja em nosso corpo, tá certo? Então, segredos sobre dores e sofrimento, reprimir esse corpo, vai entrar numa
Travou. Voltou, porque eu vou me sentir travando aqui. Eu não sei o que está acontecendo com a internet, mas vamos ver, vou continuar. Esconder os sentimentos mais profundos vai consumir a sua energia, vai acabar com a sua motivação, vai provocar muita fadiga e muito entrave. Quando você guarda os sentimentos a 7 chaves, os hormônios do estresse inundam o teu corpo e vão causar em você diversos sintomas. Sabe? Aquela baixa autoestima, a dor de cabeça, a gastrite. Pois é, tudo isso pode ser fruto de coisas que você guarda. Eu não sei porque está travando. Voltou, né? Então, quando você identifica aquela emoção ruim, aquele sentimento que lhe angustia, quando você conversa sobre isso, abre-se o caminho para a libertação. Eu sei que falar não é fácil, muita gente não consegue descrever o que se passa no seu íntimo, isso gera muita aflição. Mas compartilhar a sua dor com ouvidos neutros, humanizados, é fundamental. Que bom, Neise. É fundamental nos processos de cura. Travou um pouquinho, mas o que eu estou falando é isso. Quando você guarda sentimentos, emoções, reações que você teve no passado, há um trauma, dores, e você esconde isso, que você foi abusado, molestado, espancado, você não compartilha isso com ninguém, isso não vai ficar só para você. Vai sair no seu corpo. Vai sair no lúpus, numa fibromialgia, numa crise de asma, numa gastrite. Vai sair. O lixo emocional não fica guardado por muito tempo. Uma hora ele sai. Ele sai na insônia, sai nos pesadelos. Então, é importante você ter capacidade de entender o seu corpo, observar os sintomas. Se você não consegue dormir, se tem dor de cabeça constantemente, se você tem enxaqueca direto, se você tem zumbido, se você tem crises de irritabilidade, tem conteúdo dentro de você, querendo sair, precisando sair. Ah, mas eu não tenho com quem falar. Escreva sobre isso. Ah, eu não posso pagar terapia. Escreva, abra um diário. Converse com sua melhor amiga. Não é possível que você não tenha ninguém. Você precisa fazer esse sofrimento sair. Você precisa compartilhar, superar essa mudez. É isso que vai te libertar. As pessoas, quando estão, guardam coisas, dores profundas, muito profundas, e elas não compartilham pelo medo de ser julgada, incompreendida, elas podem cair numa depressão ou ir para um quadro ansioso muito exacerbado, tá certo? Então, por que as pessoas escondem os sofrimentos que vivenciaram? Às vezes, elas têm vergonha. Vergonha de ser ansioso, vergonha de ser depressivo, vergonha de ter sido abusado, vergonha de ter sido traído, vergonha de ter sido roubado, enganado, feito de palhaço. Então, às vezes, as pessoas não compartilham os seus sofrimentos por vergonha. Às vezes, as pessoas também não compartilham, sabe por quê? Porque elas não reconhecem que são ansiosas, que são tensas, que são depressivas, que tem alguma coisa dentro dela que não está batendo. Elas não reconhecem. Eu tenho casos perto de mim de pessoas hiper comprometidas, com ansiedade violenta, que não conseguem dormir, que o pensamento é angustiado. As pessoas gritam com as outras, essa pessoa é irritada, e essa pessoa é compulsiva para comer, essa pessoa, a gente chama logo de anormal, essa pessoa tem ansiedade. E ela não reconhece. E quando você não reconhece um problema, você não vai tratar. E quando você não reconhece um problema,
você não vai falar dele com ninguém, não é? Então muita gente não conversa sobre os próprios sofrimentos porque não reconhecem. Outros têm vergonha do estigma social, de levar o nome de doido, de louco, maluco, esquizofrênico, fraco, covarde, abestalhado, imbecil. É assim que as pessoas chamam, as pessoas que parece que não batem bem, né, da cabeça. Então esse medo do estigma social faz com que você se cale. Medo de ser repreendido, de ser novamente machucado. Aí você se cala, não compartilha. Às vezes você não quer se reconhecer depressivo e ansioso. Dá muito trabalho tratar isso, né? Só que não, tá? Às vezes também as pessoas escondem as dores para não preocupar os outros, não é? Então elas guardam para si os graves problemas que enfrentam. Pessoas que estão percebendo que não estão bem interiormente, que começam a desandar nos pensamentos, que não conseguem dormir, para não preocupar os outros, elas não compartilham, morrem sozinhas. Não faça isso com você. A gente está aqui na terra de passagem para se ajudar. Vamos nos ajudar uns aos outros. Empreste o seu ouvido para alguém. Isso já é uma ajuda. Tem pessoas também preocupadas com a autoimagem. Querem fingir que são os tais, né? Que nunca vão adoecer. E aí também elas não compartilham. Se você não compartilhar a sua dor, o outro não vai adivinhar. Se você anda chorando pelos cantos, escondido pelo banheiro, pode ser que seu companheiro não veja, que seu pai, sua mãe não perceba. Por favor, conte. Ah, é difícil falar, escreva. Passe um WhatsApp, passe um e-mail, escreva uma carta para alguém. Diga, por favor, me ajude. Eu não paro de chorar. Por favor, me ajude. Eu não consigo dormir. Por favor, me ajude. Eu estou cheio de pesadelos. Por favor, me ajude. A minha mente está sempre no futuro. Por favor, me ajude, que eu estou tendo crise de pânico. É preciso falar isso. Ah, eu tenho vergonha. Escreve. Demonstra para alguém. Ninguém vai adivinhar, tá certo? Se você tem ansiedade, vai ficar mais difícil ainda você falar. Por quê? Porque o ansioso, ele vive na defensiva, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo da crítica. Ele também é tímido, introvertido, ele tem medo de se expor. A pessoa que tem ansiedade tem medo de se expor. Ela também é perfeccionista, ela não quer ser apontada como que, eita, olha para ali aquela pessoa, ela não quer estar em evidência. Se você tem ansiedade, fica mais difícil você falar sobre isso. Você não vai querer mostrar às pessoas que você é frágil, que você também adoeceu, que você falhou. O ansioso tem muito medo do julgamento, muito medo de falhar. Tem muito medo de ser notado, de ser visto como uma pessoa que não conseguiu dar conta da vida dele. Então, é preciso a gente se reconhecer como ser humano. Eu sou humana, você é humano. Somos passíveis de adoecimento psíquico. Na pandemia, foi-se embora uma enxurrada de gente que nunca tinha sentido nada e passou a ter ansiedade e depressão. Perto de mim, cada pessoa se reconheceu aí ansioso, depressivo, fóbico, panicado. A pandemia nos tornou iguais, pessoas de carne e osso. Eu, que sou psicóloga, também adoeço. Eu também tomo floral, certo? Eu também me cuido, faço autoconhecimento, faço terapia quando é preciso. Eu busco um suporte. Eu preciso falar sobre mim. Você precisa falar sobre você. Tem um trauma na sua mente escondidinho, ninguém viu. Ele vai sair. Ele vai sair na depressão. Ele vai sair no pânico. Ele vai sair no pensamento catastrófico. Ele vai sair. Não guarde para você a sua dor. Não finja que está tudo bem. Você precisa falar. Você precisa falar. Não fuja da terapia se for preciso. Não entre em automedicação porque não vai resolver. É paliativo. Converse com pessoas. Não fica aí corroendo nesse sofrimento psicológico sem fim, achando que ele vai passar do nada. Não vai passar. Assim como ele não chegou do nada, ele também não vai passar sem que você olhe para ele, ache a raiz e se liberte.
Então, você precisa olhar para aquilo que lhe incomoda sem medo. Precisa expor seus sentimentos e emoções sem medo, para um ouvido neutro que não vá te julgar. Você precisa detectar o que há por trás daquele sintoma. Você estava bem, de repente você não consegue mais dormir. O que foi que roubou o seu sono? Você estava bem, mas começou agora a sentir umas palpitações todos os dias. O que está por trás disso? Tem alguma coisa te incomodando. Então, converse com quem entenda. Eu não posso pagar uma terapia. Há sempre uma possibilidade de você conversar com um profissional sem que precise gastar rios de dinheiro, como se fala por aí. Há sempre alguém do seu lado que tem mais sabedoria para ouvir, tem mais humanidade, mas não guarde para você esse seu sofrimento. Não fique guardando, achando que, né, não, mas daqui a pouco passa. E se não passar? Eu conheci uma pessoa lá da minha cidade, que o pai dessa pessoa, veja bem, o que acontece com as doenças físicas, acontece com a doença mental e emocional. O pai de um amigo meu começou a crescer. Eu tenho dificuldade de expressar meus sentimentos. Pois é, Valdinho, tem que falar. Nem que você escreva para alguém. Escreva no e-mail, no zap. Escrever é mais fácil. Então, esse pai do meu amigo começou a nascer um caroço aqui no pescoço dele. E ele começou a usar blusas compridas, assim. Depois cacharel. Depois um chapéu, assim. Depois um casaco, para a família não ver. Então ninguém via esse pescoço. Um certo dia, quando alguém, parece que percebeu ele bem mal, estava desse tamanho, o caroço, e era um câncer. Para você ver como são as coisas. Se você tem sintomas depressivos, angústia, choro, desmotivação, vontade de morrer, e você não conta para ninguém, veja bem, igual o caroço daquele homem, a depressão que era leve vai para a moderada e vai para a depressão maior. Às vezes é tarde para você tratar. Se você tem pequenos sintomas de ansiedade, você não consegue dormir, você não consegue ter uma interação social boa, as suas relações são ruins, você é uma pessoa irritada, olha a acumulação de problemas. Você tem um pico emocional, né, instável, você já tem traços de ansiedade. Você não quer tratar, não quer ver, isso vai crescer, daqui a pouco tu estás tendo crise de ansiedade, crise de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, e aí já vai estar numa ansiedade em grau maior, que é mais difícil de tratar. Muito triste passar por todos esses sintomas, exatamente, Inês. Então, você tem que olhar para cada sintoma. Neise fez parte de uma sessão aqui, não é, Neise? Para tratar uma questão. Foi só uma sessão, claro, é preciso mais, é preciso tratar melhor, né? Cada um dos sintomas. Mas se você não olhar para isso, vai crescer igual o câncer daquele homem, que era um carocinho e que ele escondeu para que ninguém visse. De repente, quando foram ver, não tinha mais jeito. Então, a depressão é tratável, a ansiedade é tratável. E no começo de uma depressão ou de uma ansiedade, muitas vezes, 90% das vezes, não precisa tomar medicamento. Ah, mas tem que tomar. Não, não tem que tomar. Mas se você deixar o seu quadro para ir para uma depressão maior, um transtorno de ansiedade misto, que é depressão e ansiedade, aí sim você vai entrar naqueles temidos tarja preta, tá certo? Se você acumular o lixo emocional, uma hora ele estoura. É igual o lixo da sua casa, né? Que você vai acumular, não, vai ficar insuportável viver. Que bom, Lourdes. Se você der um canal na rua, né? Onde escoa água, tipo aqueles, eu não sei nem o nome daquele, né? Aqueles lugarzinhos, aqueles espaçozinhos que é para água escorrer, né? Se tiver lixo ali, quando chover, vai causar o quê? Uma enchente, um alagamento. Tem que correr, né?
Os canais têm que correr. Somos canais de emoção, canais de sentimentos. Eles têm que fluir. Se eu segurar uma raiva, um ódio, um não perdão, isso vai sair. Vai sair, não vai ser bacana. Tá certo? Vai sair com dor de barriga, com gastrite, com enxaqueca, com insônia, mas vai sair. Uma crise de pânico. Neise falou, voltei a dormir super bem. Que coisa boa, Neise. Quem não dorme tem problemas mentais, viu? E emocionais. Tem que dormir. Dormir 6 a 8 horas. Se você não dorme, você tem um problema. Você tem um problema com ansiedade, com depressão. Se não tem, vai ter, porque tem que dormir. 6 a 8 horas para a sua mente, para o seu coração descansar. Para de manhã ele bombear o seu corpo melhor, porque ele repousou à noite enquanto você dormia. Se você não dorme, a cabeça não está batendo bem. Tem alguma coisa aí errada. E você vai ter que enxergar. Ansiedade, depressão, medo, fobia, toque. Alguma coisa está aí dentro. O normal é deitar e dormir em 15 minutos. Se você não consegue dormir, é um sintoma de que tem lixo emocional aí dentro. Quando a gente tem uma raiva, o que fazer para ela sair? Faz EFT. Faz EFT. Com EFT a raiva sai, né? Você está vendo aqui sempre as minhas lives, eu aplicando EFT, a raiva sai. A raiva, quando ela fica dentro de você, essa raiva, Rubelânia, se ela não sair de você, ela vai sair com alguma coisa chamada ite. Quando a raiva não sai, aí ela sai na rinite, otite, labirintite, tudo que tiver ite, que foi inflamação, tem a ver com raiva guardada. Tá certo? Então, observe o que está lhe acontecendo, entre em contato com as suas sensações viscerais, com o que o seu corpo sinaliza. Busque recursos dentro de você para lidar, porque nós somos uma farmácia. O Deus Criador nos fez como uma farmácia. Nós temos a mente, nós temos a imaginação, nós temos a respiração. Você sabe respirar, não é? A respiração, o tempo maior tem que ser na expiração. Não é a inspiração que te relaxa, é a expiração. Então você inspira e demora mais expirando. É assim que você relaxa. Quantas vezes você faz meditação por dia? Ah, eu não tenho tempo de sentar e pegar aquela posição, não. Meditação é manter a mente no presente. Você pode meditar comendo, almoçando, jantando. Você pode meditar enquanto ouve alguém. É o estado de presença. Tá certo? Então hoje eu resolvi falar da importância de você. Olha aqui, eu sinto necessidade de falar e falo, choro sempre. Estou vivendo luto, mas já ouvi dentro de casa que nada pode fazer e essa pessoa, pronto, a pessoa que ela falou disse que nada podia fazer. Podia sim, podia ouvir você, podia ser mais humana, podia ser menos egoísta, podia ser mais calorosa, podia abraçar você. Quando estamos chorando por uma dor, por uma perda, a gente só quer um ouvido do amigo, um abraço. O outro não tem que nos dizer nada. Né? Se disser, não posso fazer nada, pô, que pessoa é essa? Se for dizer para alguém com quem eu convivo, olha, eu perdi fulano, meu coração não está aguentando, e a pessoa disser, não posso fazer nada, vai para lá com o teu egoísmo, né? A gente quer ser ouvido. Santo Gama diz que guarda um segredo. Pois é, esse segredo, se não estiver saindo de você, ele vai sair de alguma forma. Tá certo? Vai sair numa doença, numa insônia, numa enfermidade, numa mancha de pele, numa dermatite, alguma coisa com ite. Se você guardar para você pro resto da vida achando que o tempo apaga, gente, o tempo não apaga nada. Sabe por quê? O inconsciente atualiza as informações o tempo inteiro. Sobretudo os primeiros 7 anos da nossa vida. É lá que estão as percepções as primeiras percepções de vida e os primeiros sentimentos. Pois é, acolhimento, Ana. Quando eu confesso para alguém uma dor, fulano morreu. Por favor, só me escute e me abrace. Não fique dizendo besteira, não. Porque Deus quis. Era a hora de Deus.
A pessoa, Deus escolheu. Nada disso, a gente não quer ouvir isso, né? Ah, não posso fazer nada. Pode sim, pode calar essa boquinha, botar um esparadrapo e me ouvir. Não é. A gente só quer acolhimento, mas o outro nem sempre está disponível para lhe ouvir. O outro está muito em si mesmado e às vezes no egoísmo mesmo desse mundo moderno. Então escolha as pessoas certas com quem você pode contar, com quem você pode se abrir. Às vezes é uma irmã, às vezes é uma amiga. Compartilhe, mas não compartilhe com gente como Ana tentou compartilhar e a pessoa disse, não posso fazer nada. A gente não quer que o outro faça nada. A gente quer só ser acolhido, não é? A gente não quer que o outro diga frases mágicas para a gente. A gente só quer ser acolhido. A gente não quer que o outro dê solução, né? Para a morte não tem solução. A gente só quer ser ouvido. Me dê um abraço, diga, poxa vida, eu sinto muito. Diga isso, eu sinto muito. É muito triste, eu sinto muito. Eu compreendo sua dor. Basta isso. Eu compreendo sua dor, eu sinto muito. A gente não quer solução. Frases feitas, frases bíblicas, provérbios, versinho disso ou daquilo. A gente não quer isso. A gente só quer que você respeite a nossa dor, nosso choro, nossa tristeza, né? Nossa agonia, nossa angústia. A gente só quer isso. Por favor, não venha com frasezinhas de efeito para quem está em sofrimento. O sofrimento é do inconsciente. A palavra do consciente não se encontram. Não se encontram. Não tem como você dar palavras de frases feitas a quem está chorando porque perdeu alguém. A gente só quer que o outro escute e diga, sinto muito, eu compreendo, e abrace a gente. Mas que isso, Diana, não desencoraje ninguém a falar, só que fale com as pessoas que têm capacidade de lhe ouvir. É um terapeuta, é um pastor, é um padre, é uma amiga, é uma mãe, alguém que te escute neutramente. Está também passando por um luto, mas é durão. Não fala e não quer ouvir. Esses durões também, um dia esse lixo sai, viu? O durão, os tal, faz se aconteça, um dia desmorona. Esse castelo é de areia, é feito na areia. Um dia ele vai chorar também, de outra forma, tá certo, Ana? Não é praga não, isso é a matemática da vida. Viu, minha gente? Então não guardem suas dores, não guardem suas mágoas, não guardem segredos. Se você foi abusado, espancado, violentado, violado, compartilhe. Eu atendi uma paciente que guardou um segredo por quase 60 anos. Eu fui a primeira que ela falou. Ela estava em depressão. E aí, numa sessão, eu consegui dar confiança para ela e ela confessou que foi abusada sistematicamente, sexualmente, por um irmão. É chocante. E ela ficou tão aliviada que pôde ir para casa e contar aos filhos e ao marido. E foi para ela uma libertação. Bastou isso. Tá certo, minha gente? Então guarde para você. Porque isso aí. Lá na frente vem a cobrança da vida. Você precisa compartilhar. Tá certo? Então, minha gente, um beijo em todos vocês. Durmam bem. Estejam em paz. Compartilhe com quem merece ouvir. Se não tiver ninguém, escreva. Tá certo? Ana tem essa bênção, eu também tenho essa bênção de ter acolhimento dos meus irmãos, de poder acolhê-los. Isso é um luxo, viu, Ana? Isso é uma riqueza. Se não tem em casa, tem com os irmãos. Às vezes tem com uma filha ou um filho, não é verdade? Então vocês se cuidem, compartilhem, não guardem segredos, não guardem suas dores. Se não tem ninguém de confiança, pague uma sessão de terapia, pague uma terapia online, pague uma terapia presencial. Uma terapia vai te ouvir neutramente. E é sigilo por lei. Então conversa com alguém. Não morra aí com essa coisa, esse lixo acabando com você e lhe causando sentimentos ruins e sensações viscerais terríveis. É a lei do retorno, isso mesmo, Ana. Viu? Não é praga não. Tem muitas coisas que a gente não precisa praguejar não. Não é? É a lei do retorno, é a matemática. Neise, um beijão. Cris e hoje Rico. Ana Tereza, Maria José Lima, Elaine, quem mais aqui? Edilane, que eu não estou vendo, mas acho que ela está por aqui. E todo mundo que já entrou, Santigama, e Lourdes, e Francisca, e todo mundo que já passou por aqui, Germana.